a calculeira de plantão. Eu sou a professora Carolina Amorim, de redação, e você está no Cálculo de Balada Paz UNB. Meu amor, que eu sinto por você, nada disso você deve esquecer. Questões do tipo A, eu nunca vou chutar, porque se errar uma correta minha vai rolar. Inicialmente, é interessante que nós entendamos aí, que nós pensemos com cabeça de corretor. O que eu quero que você entenda? Como que funciona a correção da nossa redação lá no PAS. Isso serve para PAS 1, PAS 2 e PAS 3. É exatamente a mesma fórmula de correção. Para alguns concursos públicos também, mas isso não vem ao caso na nossa aula de hoje. O que é que eu quero que você entenda? O seu corretor, ele tem um objetivo muito específico com a sua redação, que é corrigi-la de maneira rápida. Para o corretor de uma redação, como essa de vestibular, do PAS, do Enem, o corretor quer corrigir rápido, para ele tempo é dinheiro. Então, para isso, existe uma fórmula de correção, que ela é bastante específica aí do Sebrasp, que é o nosso avaliador, que ela consiste basicamente em macro e microestrutura. Professor, o que seria a macro e a microestrutura? Falando bem a grosso modo para você entender. A macroestrutura são as informações que se referem ao seu texto propriamente dito. Então, é o assunto que você colocou no texto, é como você desenvolveu a sua linha argumentativa, se for um texto argumentativo, como você desenvolveu a sua narração, se for um texto narrativo, e assim sucessivamente, é o conteúdo do seu texto. São os exemplos que você encaixou, são os conectivos que você colocou, é o texto propriamente dito. Porém, não é só isso que é avaliado. O nosso texto propriamente dito, ele tem uma avaliação que é a macroestrutura, mas existe a microestrutura também a ser avaliada. Professor, o que seria a microestrutura? Bem simples de entender também. A microestrutura são os nossos erros gramaticais. Sabe, toda vez que um corretor ele corrige uma vírgula sua, corrige algo que você errou relacionado à ortografia, coloca um acento que você escreveu, isso, o Sebrasp, o PAS UNB, vai identificar como sendo um erro microestrutural. Professora, e o que é que eles fazem com essa macro e com essa microestrutura para conseguir chegar à minha nota final? Aí é que entra o grande lance da coisa, que é a fórmula de correção. Existe uma fórmula de correção, que ela é uma fórmula mesmo, sabe? É bem matemático, vocês vão ver. E ela serve basicamente para que nós calculemos aí essa nota final do candidato, e é o que eu vou te mostrar agora. Acompanha comigo. Então, bora lá para a demonstração da nossa fórmula de correção. Me valorizem, porque para eu estar fazendo isso aqui relacionada à matemática, vocês sabem que o meu coração está doendo, né? Então, uma fórmula de correção. Vamos lá. Para nós entendermos aí justamente como que funciona essa correção lá no PAS UNB, como que eles vão avaliar aí o nosso desempenho, tá? Eu tinha falado para vocês sobre a macroestrutura e também tinha falado sobre a microestrutura. Elas vão fazer diferença aqui no nosso entendimento também. A macroestrutura, gente, basicamente, ela vai valer entre 0 e 10 pontos. Então, é aquela nota lá de conteúdo, é a nota que nós informamos a respeito da nossa linha argumentativa e assim sucessivamente, né? 0 a 10 pontos. E a microestrutura são os nossos erros morfossintáticos, né? Que a gente chama aí carinhosamente de erros gramaticais. Dá na mesma, tá, gente? O importante é que você entenda que são os errinhos que você comete ao longo da sua redação. Como é que a gente vai utilizar isso aqui na fórmula? Entenda que a minha macroestrutura, ela vai me dar uma NC, que nós chamamos de nota de conteúdo, tá? Essa NC, ela vai ser diminuída pelo meu número de erros multiplicados por 2, porque o Sebrasp não perdoa ninguém, então não basta a gente errar, ele tem que multiplicar os nossos erros por 2. E isso tudo vai ser dividido pelo total de linhas escritas por nós nessa redação. Lembrando que nós temos aí 30 linhas para desenvolvermos o nosso texto, seja ele de que gênero for. Então, professora, isso significa, portanto, que, veja bem, quanto mais linhas eu escrevo, menos nota vai ser retirada de mim? Sim, é isso que significa, tá? Então, nós vamos colocar aqui no cantinho, ó, quanto mais linhas escritas,
melhor para nós, tá? Quanto mais linhas escritas, melhor, porque assim diminui muito menos a nossa nota. Vamos ver um exemplo só para vocês conseguirem visualizar o tanto que isso aqui faz diferença na hora da correção do nosso texto. Suponha que nós escrevemos um texto que ficou bom, um texto relativamente bom, ele tirou 8 pontos aqui na nossa nota de conteúdo. Porém, nesse erro, a gente acabou errando umas 12 vezes, né? Isso, gente, é a média de erros de um ser humano que escreve a redação do PAS, tá? A média de erros são 12 erros. E aí a gente escreveu nesse dia somente 20 linhas. Para nós foi mais do que suficiente a escrita de 20 linhas nesse dia. Fazendo aqui a nossa conta, a gente tem 24 dividido por 20, que dá o valor aí de 1,2, e a gente precisa diminuir isso dos nossos 8 pontos, é claro, né, que foi aqui a nossa pontuação final da nota de conteúdo. Isso resulta em um 6,8 de nota final. Ah, professora, 6,8 é quase 7, tá excelente, tá muito bom. Posso te provar que não está muito bom. Imagine que um outro candidato, que é o seu concorrente, ele tirou os mesmos 8 pontos nessa prova, na nota de conteúdo. Ele também errou 12 vezes, eu também multipliquei esses erros dele por 2, só que na hora de escrever o texto dele, ele escreveu 30 linhas. Opa, professora, como ele escreveu 30 linhas, 24 dividido por 30 é 0,8. Isso retirado de 8 já é um 7,2 de nota final. Ou seja, se o meu candidato número 1 e o meu candidato número 2 estivessem concorrendo para uma mesma vaga, o candidato número 2 entraria e o candidato número 1 não. Por quê? Porque o candidato número 2 escreveu 30 linhas e o candidato número 1 escreveu somente 20. Tudo bem? Conseguiram entender esse bizu? Então pensa, nós estamos tentando ao máximo escrevermos de forma muito detalhada para conseguirmos aí a nossa nota de macroestrutura, nossa nota de conteúdo, mas nós também estamos tentando escrever bastante e errar pouco. Quanto mais a gente escreve e menos nós erramos, obviamente, menos nota vai ser diminuída no final do nosso cálculo, no final da nossa avaliação. Tudo bem, meus lindos e lindas? Sobre fórmula de correção, estamos tranquilos. Aguardo vocês na próxima. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Vocês sabem que pra mim é sempre um prazer estar com vocês. Um beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.